Olá, meus amigos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, e aí, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Nossa, tá chegando o final de semana, dia de passear, né, de um cômodo para outro dentro de casa. É isso aí. Vamos começar a nossa labuta então, né, pessoal? Que só tem 2 aulas de física, tem que ter umas 15, né? Mas só tem 2, tem que aproveitar, certo? Então nós vamos ajeitar aqui. A gente vai trabalhar continuando na apostila 2, né, aquele xerox, hoje na aula 24, certo? Na verdade, a aula 24 vai tratar da primeira lei de Newton. Eu vou mostrar para vocês hoje as 3 leis de Newton. Tô meio rouco aqui. Na minha concepção fica mais fácil vocês entenderem quando você estuda as 3 ao mesmo tempo, tá? Então vocês já vão ter noção das 3 leis de Newton hoje. Então, só relembrando, a gente está estudando forças, né? Nosso objetivo maior é a aplicação de forças. Então a gente já viu algumas forças fundamentais: o peso, a normal, a força de tração, a força elástica, a força de atrito. Falamos sobre a força resultante, que é a soma de todas as forças, né? Equilíbrio, quando a soma resultante das forças é igual a zero. Então já temos assim, vocês foram preparados, digamos assim, para conhecer as leis de Newton, tá? Então nós vamos começar, obviamente, com a primeira lei de Newton. Então qual é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton chama lei da inércia. E ela diz o seguinte: vamos imaginar, por exemplo, que lógico que tudo é imaginação, a mente é o melhor laboratório para você realizar experimentos. Imagine um plano horizontal, uma superfície horizontal infinita, 50 quilômetros de extensão, totalmente lisa, horizontal totalmente lisa, não tem atrito nenhum, mais liso do que o gelo molhado, tá? Aí você pega um objeto e joga esse objeto nessa superfície. Quando esse objeto cair na superfície, ele vai ter uma velocidade, vamos chutar aí 30 metros por segundo, 108 km por hora, mais ou menos. Supor que você tem essa capacidade de atirar o objeto a 30 metros por segundo. Como não tem atrito, como não tem nada que atrapalhe e nem ajude, porque a partir do momento que você soltou o objeto, você não mais aplica força. Essa força não vai continuar com o objeto, ela deixa de existir. Isso quer dizer que se ele caiu com velocidade de 30 metros por segundo, ele vai andar em linha reta com velocidade de 30 metros por segundo o resto da vida, até terminar o plano. Isso chama movimento retilíneo uniforme, ou seja, linha reta com velocidade constante. A menos que, por exemplo, no meio do caminho alguém coloque um obstáculo, uma barreira, aí o objeto bate, muda de trajetória. Ou seja, esse obstáculo vai aplicar uma força que vai tirar ele do movimento retilíneo uniforme. Se isso não acontecer, ele vai andar em linha reta para o resto da vida em movimento retilíneo uniforme. Se o objeto estiver parado, por exemplo, esse mouse... Opa, vocês então acho que não dá para ver direito. Vamos aqui. Esse mouse na minha mão, certo? Ele está em repouso em relação a mim. Até quando? Se eu não aplicar nenhuma força além do que está acontecendo aqui, ele vai permanecer em repouso para o resto da vida. Então a lei da inércia, a primeira lei de Newton, diz o seguinte: se um corpo estiver em repouso, ele continuará em repouso. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ou seja, andando em linha reta com velocidade constante, ele vai continuar nesse estado, a menos que ele sofra a ação de uma força resultante
A gente fala força resultante porque pode ter mais de uma força atuando, né, externa, né, tem que vir de fora, atuando sobre ele. Enquanto essa força resultante não atuar sobre ele, ele continuará no seu estado de inércia. Então, quando você diz que um corpo está no estado de inércia, ou ele está em repouso, parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, essas são as duas possibilidades. Então, todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante externa atue sobre ele. Se não atuar, ele continuará no estado de inércia. É isso que diz a primeira lei de Newton. Pessoal, essas leis são fundamentais na natureza, para o estudo da natureza, para a interpretação da natureza. Eu preciso enxergar no meu cotidiano, né, a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Então, por exemplo, tomara que isso nunca aconteça com vocês, né? Uma situação não muito, não muito interessante. O cidadão ali estava dirigindo seu carro, certo? Se empolgou, botou lá uns 150 km por hora, andou em linha reta, vamos supor que o movimento seja retilíneo uniforme, linha reta com velocidade constante, foi mexer no celular e não viu que tinha um obstáculo na frente. O que vai acontecer? O carro vai bater no obstáculo e aí a gente diz que o motorista, e obviamente ele não colocou o cinto de segurança, aperta muito, fica suando, então não vou colocar o cinto, tá? A gente só percebe que é importante quando precisa. Então o que vai acontecer? A gente diz erradamente que o motorista foi jogado para fora do carro. Não, pessoal, ele não foi jogado. Ele continuou, eu falei que o carro estava a 150 km por hora, em linha reta. Quando o carro bateu, quem bateu foi o carro, não foi o motorista. O motorista, ele vai continuar, pela lei da inércia, ele vai continuar a 150 km por hora em linha reta, a menos que ele sofra ação de uma força. É por isso que serve, para isso que serve o cinto de segurança. O cinto de segurança ele vai aplicar uma força para eliminar a inércia de continuar esse movimento que ele já tinha. Então ele não estava parado e foi jogado. Né? Ele continuou, ele tinha um movimento e permaneceu nesse movimento, a menos que tenha um cinto de segurança. O vidro que vai aplicar uma força, mas não vai ser suficiente, então tem que ser o cinto de segurança. Tá? Então, então ele não foi jogado, ele continuou o movimento que ele já tinha antes do carro bater. Então isso é uma das coisas que a gente percebe. Por exemplo, quando o carro está em repouso em relação ao solo, ele dá uma arrancada, a gente, né, fui jogado para trás. Não, você não foi jogado para trás. São erros que a gente comete no cotidiano. Você estava em repouso, quando o carro foi, a sua tendência é continuar onde você estava. Por isso que você tem essa sensação de estar sendo jogado. Não, a sua tendência é ficar lá. A menos que o banco aplique uma força sobre você e leve você junto. Um absurdo aqui, né? Se o carro não aplicar uma força sobre você, ele vai embora e você fica. Imagina aquela pessoa que vai pegar carona com o motoqueiro, na hora que ele senta na garupa, o motoqueiro dá aquela arrancada. A pessoa cai, fica no mesmo lugar, certo? Um experimento bom para fazer em casa. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia fazer com vocês lá, mas eu pedi para vocês fazerem aí. Pega um objeto qualquer, pega uma folha de caderno, certo? Se eu tiver aqui, vou ver se eu consigo fazer. Se eu conseguir aqui, eu vou realizar esse experimento com vocês, tá? Na sala seria muito mais prático, mas fazer o quê, né? A gente tem que improvisar. Então, vou pegar uma folha de caderno. Vou levantar. Vamos posicionar aqui para que vocês vejam. Olha bem.
coloquei o mouse sobre a folha de caderno, certo? Se eu puxar a folha de caderno bem lentamente, o mouse vem junto e daqui a pouco vai cair da mesa. Agora, se eu puxar a folha muito rapidamente, o mouse não vem. Ó, não foi mágica. Eu vou puxar de novo. Tá aqui, certo? Então, pessoal, agora deixa eu ajeitar tudo de novo aqui. A pergunta é, por que quando eu puxei lentamente o papel, o mouse foi junto, e quando eu puxei rapidamente, o mouse ficou no mesmo lugar? Por isso que vocês já ouviram falar que em dias de chuva devemos reduzir a velocidade do carro na estrada, porque quanto maior a velocidade, menos atrito, menos aderência vai ter com o chão, certo? Então, quando eu puxei lentamente, a força de atrito entre o mouse e o papel era grande. Esse atrito segurou o mouse no papel, ele veio junto. Quando eu puxei muito rapidamente, a força de atrito caiu a zero, praticamente a zero. Ela não teve capacidade de segurar o mouse. Pela lei da inércia, o que acontece? O mouse, na hora que eu puxei, permaneceu em repouso. Ele estava em repouso, permaneceu em repouso, por quê? Porque não tinha uma força, que no caso era o atrito com o papel, que fez com que ele se movesse. Tá? Então, eu já fiz esse experimento, não faça isso que sua mãe não vai gostar, botar um monte de copo em cima de uma toalha lisa e puxar, bem rapidamente. Os copos não vão cair, exatamente por causa de você puxar muito rapidamente, não tem força para vencer a inércia, ou seja, os copos estarão em repouso e permanecerão em repouso, tá? Outro experimento que a gente pode mostrar a inércia, a mesma coisa, né? O cavaleiro aqui não foi jogado para frente, ele continuou, o cavalo deu uma empacada, ele continuou o movimento que ele já tinha. Andar de ônibus é toda hora perceber a inércia, principalmente se você estiver em pé. O ônibus dá uma arrancada para frente e você fica para trás, fica entre aspas, né? Por isso você tem que aplicar uma força aqui. O ônibus dá uma freada, você vai para frente, na verdade você não vai, né? Você continuaria o seu movimento, a menos que você segure o ferrão ali, tá? Então são várias, ó. Acelerando, você gruda no banco, freando, a sensação é que você está sendo jogado, não é que você está sendo jogado, você está continuando o movimento que você já tinha, certo? Então são experimentos que a gente tem no nosso cotidiano que comprovam a primeira lei de Newton. Existe uma relação muito forte entre massa e inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Por quê? Porque quanto maior a massa, é mais difícil você tirar o corpo do repouso ou do movimento retilíneo. E, pessoal, para tirar da inércia é necessário o quê? Uma força externa, uma força resultante externa. Externa porque, por exemplo, se eu me puxar pelos cabelos aqui, eu não consigo me levantar. Não consegui. Se um carro estiver parado no plano horizontal, não pega, vamos empurrar o carro. De dentro do carro mesmo, o pessoal começa a empurrar. O carro não vai se mover, você tem que sair do carro e empurrar o carro. Okay? Então, é necessário uma força externa. Tá? Então, isso é a primeira lei. A segunda lei de Newton, ela é a nossa ferramenta de trabalho. Ela é tão importante que se chama equação fundamental da dinâmica. Outro experimento para realizar aí na sua casa. Certo? Se você pegar um objeto, isso eu não vou fazer aqui não, que é perigoso. Se você pegar uma borracha e jogar uma borracha, bem forcinha, pequena, ela vai se mover com uma determinada aceleração. A velocidade vai aumentar um pouquinho. Agora, se você ficar com raiva e jogar a borracha com muita intensidade de força,
a velocidade vai aumentar muito, ou seja, ela vai estar muito acelerada. Então a conclusão que a gente chega é, quando você tira um corpo da inércia, por exemplo, está em repouso, você aplica uma força externa, ele sai da inércia, ele é acelerado, porque a sua velocidade aumenta ou diminui se você frear, né? Vamos pensar em aumentar, que fica mais fácil nesse momento. Então, se você aplica força, ele começa a aumentar a velocidade, ou seja, ele é acelerado. Então, a gente chega à conclusão que a força resultante, que é a soma de todas, vai produzir num corpo uma aceleração. É um experimento muito simples, é só você joga um objeto, aplica uma força, ele é acelerado. Então, existe uma relação direta. A força resultante sobre um corpo é dado pelo produto da massa vezes a aceleração, certo? Quer dizer, o que isso quer dizer? Que quando você aplica sobre uma determinada massa, por exemplo, a massa desse bloco aqui, você aplica uma força total, atração, atrito, várias forças aqui. Essa força resultante vai produzir uma aceleração nesse objeto. Então, essa é a segunda lei de Newton, a força resultante é o produto massa vezes aceleração, tá? Então, a soma de todas as forças é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. E aí, pessoal, a gente chega à conclusão que a força resultante e a aceleração, elas são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se eu aumentar a força em 3 vezes, eu estarei aumentando a aceleração em 3 vezes. Quanto mais força, mais aceleração. Tá? Isso eu acho que é uma coisa que é fácil da gente compreender, né? Elas são diretamente proporcionais, tá? Se a força resultante cresce, a aceleração cresce sobre o corpo. Então, desde que o corpo seja o mesmo, tá certo? Bem, qual é a relação entre a primeira lei e a segunda lei, né? Então, vamos ver aqui qual que é a relação entre elas. Olha bem, se um corpo estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, a aceleração sobre ele é zero. Repouso, acho que é óbvio, né? Aceleração é zero. E o único movimento que não possui aceleração, a gente já falou disso lá na cinemática vetorial. O único movimento que não tem aceleração nenhuma é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, olha bem. Então, se eu pegar a segunda lei, força resultante, massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, isso quer dizer que a força resultante ela é zero, né? Porque zero vezes a massa vai dar zero. Mas peraí, para sair da inércia o que é necessário mesmo? Uma força resultante diferente de zero. Então, enquanto a força resultante for igual a zero, ele estará no seu estado de inércia. Se tiver parado, continuará parado. Se tiver em MRU, vai continuar em MRU. Tá? É necessário que a resultante seja diferente de zero. Tá certo? Muito bem. Aí a terceira lei, para a gente terminar a nossa aula teórica, é o seguinte. Chama lei da ação e reação. Eu vou ler, depois a gente vai explicar isso aí. Ó, toda ação possui uma reação de mesma intensidade, quer dizer, mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Essa é a terceira lei de Newton, pessoal. Toda ação tem uma reação. Não existe força isolada na natureza. Se um corpo produzir uma reação, Se um corpo produzir uma ação, vai aparecer uma reação contrária, tá? Tá bom. E onde é que a gente percebe a terceira lei? Olha bem. Aqui, ó, uma das coisas mais comuns da nossa vida, o ato de andar, né? O que vai acontecer? O cidadão aqui, ele vai empurrar o solo para trás, ele vai fazer uma ação, o solo vai fazer uma reação para frente aqui no seu movimento. Se o chão fosse totalmente liso, ele não conseguiria andar, porque ele não conseguiria produzir ação e, consequentemente, não teria reação. Então a gente só consegue se mover porque existe atrito entre o pé, o tênis e o chão. Tá?
favorecer a troca de ação e reação. Então, o pé faz ação, o chão faz reação sobre o pé. A mesma coisa num pneu. Você já viu aqueles pneus que estão na superfície de gelo, né? Um lugar que aqui no Brasil é muito raro, mas lugar que neva, né? Eles colocam corrente nos pneus. Qual é o objetivo da corrente? Porque se não tiver, a corrente vai riscar o gelo, produzir atrito. Porque senão o pneu fica rodando em círculo, ele não faz ação e não recebe reação. Então é necessário criar um atrito para que o pneu ou o pé empurre o chão fazendo ação e o chão faça uma reação contrária. Certo? Quando o cidadão dá um tiro aqui, ele tem um coice para trás. Por quê? Porque a arma faz uma ação na bala, a bala ao sair faz uma reação na arma. Então, vocês já ouviram falar desse coice, né? Quando o cara atira, a arma vai para trás, tá? Para nadar, pessoal, você empurra a água para trás, você faz uma ação aqui, o F1, a água faz uma reação contrária a F2, igual para remar, né? O remo, o cara rema para trás, o barco vai para frente. Você já viram um foguete para subir? O que ele tem que fazer? Ele tem um propulsor aqui, né? Um motor, ele vai emitir o combustível queimado aqui, ó, vai queimando o combustível e jogando para baixo. Então ele está jogando, ele está fazendo ação para jogar o combustível para baixo. O combustível que sai faz uma reação contrária no foguete. Vocês podem fazer em casa, criar um foguete aí. É só pegar uma bexiga, encher a bexiga, não amarrar e soltar a bexiga. O que vai acontecer com ela? Ela vai sair voando. Qual é a explicação? A mesma do foguete. O ar comprimido, o ar dentro da bexiga, a pressão interna é maior que a externa, porque ele está comprimido ali. Você apertou, né? Então, na hora que você solta o biquinho da bexiga, esse ar, ele vai ser, as paredes da bexiga vão expulsar para fora. Então, quando o ar sai, quando ele recebe uma ação da bexiga, ele faz uma reação e a bexiga anda em sentido contrário, certo? Então, é a mesma explicação do foguete se mover aqui. Olha aqui, ó, filminho também que mostra, ó, a questão da bala aí, ó. O canhão faz uma ação na bala para a direita, a bala faz uma reação contrária. Vocês vão ver que tem um sinal negativo lá, ó, na força, quer ver? F menos F, por que menos? Porque é um vetor contrário. Ó, F para a direita, menos F para a esquerda aqui, tá? Então, pessoal, tem várias coisas que são explicadas pela terceira lei de Newton. Certo? Por exemplo, meu Deus, fugiu o nome. O helicóptero. Um helicóptero não voaria na Lua. Vocês sabiam disso? Ele não sairia do lugar se estivesse na Lua. Por que não? Porque na Lua é vácuo, não tem atmosfera. A gravidade da Lua é tão baixa que ela não consegue segurar uma camada de atmosfera ali. Então o que acontece? O helicóptero, vocês podem notar que as pás da hélice, elas são meio inclinadas. Elas vão arrastando o ar, elas vão criando uma coisa que a gente chama de vórtice. Ela faz com que o ar, do fato de ser inclinado, ela vai jogar o ar para baixo. Aí o ar que foi jogado para baixo, ele reage nas pás, fazendo com que o helicóptero suba. Lá na Lua, como não teria esse vórtice, né, não teria o ar para ser jogado, então o helicóptero não sairia do lugar. Alguém pode estar pensando, mas como é que um foguete voa no espaço, já que lá não tem ar? Porque, na verdade, ele voa porque o combustível é jogado para fora. Se não tivesse esse combustível sendo expulso aqui, o foguete não sairia do lugar, certo? Beleza, então essa é a terceira lei de Newton, são vários experimentos, tá bom? Que a gente comprova. Se alguém lembrar de algum, vamos ver se vocês prestaram atenção na aula. Amanhã, na nossa aula ao vivo, vamos ver quem vai me dar algum exemplo da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ou da terceira lei de Newton,
a lei da ação e reação. Pensa no cotidiano aí e tenta me dar um exemplo na aula de amanhã, certo? Pessoal, só para terminar, uma coisa muito importante, a força de ação e reação, elas não se anulam, pois elas atuam em corpos diferentes. Isso aqui é perigoso porque é o seguinte, ó, quando a gente estuda, aliás, nós fizemos isso a semana passada, né? Quando a gente estudou o equilíbrio dos corpos, por exemplo, se eu pego um objeto aqui, né? E tem uma força horizontal para a direita valendo 100 newtons. E aqui, horizontal para a esquerda, valendo 100 newtons. Quanto que dá a força resultante? Dá zero. Né? 100 para a direita com 100 para a esquerda se anula. Então, muita gente confunde essa situação com a terceira lei de Newton. Porque a terceira lei de Newton diz que tem duas forças de mesmo valor, 100, 100, mesma direção, está na mesma linha, em sentido contrário. Essas se anulam, e eu estou afirmando que a ação e reação não se anulam. Por quê? Porque ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. Aqui, o primeiro caso aqui é um corpo sofrendo a ação de duas forças. No caso da ação e reação, o que acontece? O corpo A faz uma ação de 100 newton no corpo B. Então, o A empurrou o B. O B faz uma reação de 100 newton no A. Então, por que essas forças não se anulam? Essas forças não se anulam porque elas estão atuando em corpos diferentes. Uma força em A não pode anular uma força no B. No caso de cima, é o mesmo corpo sofrendo a ação de duas forças. Aqui não. Uma força é aplicada no B, a outra força é aplicada no A. Então, elas não podem se anular. Uma força aplicada no João não anula uma força aplicada na Maria. Tá? Então, são corpos diferentes. Então, por isso que está escrito aqui, ó, as forças de ação e reação não se anulam, porque elas estão em corpos diferentes. Certo? E as forças de ação e reação têm sempre a mesma intensidade, mesmo valor, independente da massa dos corpos, tá? Ó, se a ação vale 100, a reação também. Pode ser que o A seja desse tamanhozinho e o B seja desse tamanhozão. Se o A aplicou uma força de 100 no B, o B vai aplicar uma força de 100 no A. Então a massa não quer dizer nada. A ação e reação têm sempre o mesmo valor. Ok? Então, em cima dessas duas observações, a gente vai encerrar essa aula teórica. Amanhã, nós vamos ter uma aula amanhã, porque hoje é quinta-feira. A gente vai ter uma aula, essa última aula vai ser ao vivo, a gente vai discutir mais, fazer exercício, ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Então, assistam com bastante atenção. Se precisar, voltem, assista de novo. Anote as dúvidas e vocês me perguntem amanhã, ok? Um abração para todos aí. Tchau, tchau.